muitos deles, de poderem ser jogados por pessoas cegas ou pessoas com baixa visão, porque têm determinadas características ou a ausência delas potencia isso mesmo, são elaborados a pensar unicamente no público normovisual. E então a nossa questão era, por exemplo, uma família, que é perfeitamente passível de se juntar uma família numa tarde de domingo, qualquer coisa, um conjunto de amigos, se nesse conjunto de amigos, nessa família, existisse uma pessoa cega ou com baixa visão, ela não poderia ser completamente integrada, ou quase nunca pode ser, neste tipo de jogos. E então daí surgir, de facto, o conhecimento e o apoio perfeito da parte da Ludoscience, na pessoa da doutora Juliana Ileiro, para tornar alguns dos jogos que a empresa que a doutora Júlia aqui representa, torná-los acessíveis precisamente ao nosso público, ao público que nós servimos. Será com certeza uma maneira também destes jogos chegarem a mais pessoas e de nós próprios, enquanto associação que defende e luta pelos direitos das pessoas com deficiência visual, de também trabalharmos nesse campo, porque estamos a fazer todos integração. Eu acho e inclusão também, desculpe. Exatamente, e eu acho que todos, eu percebo e todos lá em casa também percebem que é uma coisa que parece simples e que faz muita falta. Esta forma de integrar os invisuais em horas de lazer em família, parece-me que é muito importante. É muito difícil, é fácil, assim à primeira vista parece-me fácil, mas Júlia, ajude-nos. Na realidade não foi tão difícil como pensávamos inicialmente. Portanto, a equipa que esteve a trabalhar connosco da ACAPO foi uma equipa fantástica, tanto a nível da direção, como técnicas que trabalharam connosco, como monitores que vão dar formação agora nas próximas atividades. Acabou por ser fácil trabalhar com essa equipa, portanto não foi à partida aquilo que eu esperava, era que houvesse alguma dificuldade, mas foram muitas horas de trabalho, mas acabou por ser sempre reuniões quase familiares e de convívio. Ainda jogaram jogos pelo meio. É verdade. Quais são as grandes diferenças e de que forma é que estes jogos podem ser então utilizados? Já percebi que uma das diferenças é que há aqui, não sei se são as instruções em braille. As instruções aparecem em braille. Nós temos jogos como rastros, se verificarmos aí o rastros tem contrastes, que é fundamental para amílopes. Nós temos também cortes. Jogo. Eu sou uma básica. Este jogo faz parte do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, que nós também temos um protocolo de colaboração precisamente com a Ludus, e o professor Jorge Nuno Silva da Ludus faz-nos todo o apoio científico. Portanto, estou a tentar mostrar às pessoas que isto está em braille, só que não sei se elas têm essa percepção. Nós temos as regras em braille, temos as regras ampliadas também. Era precisamente isso que eu ia dizer para os espectadores do Porto Canal e do Porto Live, porque de facto não estamos a falar apenas, como já disse, de pessoas cegas, mas também de pessoas com baixa visão, e às vezes existe uma dificuldade em servir o público com baixa visão nesse sentido, porque o público com baixa visão, e eu falo por mim, que sou portador de baixa visão. Luís, eu também, olha, eu agora estou a ficar muito preocupada, não é? Porque a pessoa tem em braille. Eu não vejo nada, vejo tudo muito desfocado. E agora percebi que estas letras não são muito maiores do que as minhas, dos meus papéis. Às vezes acontece assim, é muito difícil servir todo o público com baixa visão, na medida em que são necessidades diferentes. Às vezes, se calhar, um tamanho que nós pensamos que pode ser útil não é, mas nós tentamos colocar um tamanho de letra standard. Pronto, nós achamos que é mais ou menos consensual para as pessoas com deficiência visual de baixa visão, embora, como lhe digo, possa não servir completamente a necessidade, mas é aquilo que nós procuramos ir ao encontro. Luís. O material que nós usamos também foi fundamental, porque o que acontece com cegos e amílopes é que são extremamente sensíveis. Claro. E, portanto, o toque é fundamental. Posso abrir? Sim. Em relação às peças, nós verificamos aí figuras geométricas. Portanto, o verde está aqui, associamos ao círculo. Depois temos, portanto, esse é o semáforo, também faz parte do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Temos aí o triângulo. Vê-se bem que eu nunca participei nestes jogos, porque eu não conheço nenhum. Vamos ver então o quadrado. E o triângulo. Por acaso, agora estou curiosa para conhecer estes jogos. São jogos de estratégia, nesse caso específico, este jogo tem que se tirar matemático. rápido. Sim.
E o amarelo. Em que o grande objetivo, no fundo, nesse caso, é fazer 3 em linha. Portanto, todos jogos com componente de estratégia muito forte. Portanto, neste momento, com certeza que também tiveram a contribuição da ACAPO, porque estes jogos precisam de ser testados. Sim, isso foi o que foi feito ao longo do ano inteiro, não é? Houve Um ano testes. inteiro. Que maravilha, Testes. podia ser muito pior. Podia ser testes muito piores. Portanto, acabaram por experimentar e as coisas foram se aperfeiçoando. Sim, só dessa maneira é que se conseguiu chegar ao trabalho final, digamos assim, nesta primeira fase de trabalho, porque ainda temos mais trabalho pela frente. Esta foi apenas uma primeira fase, que até, a título de curiosidade, culminou no passado sábado com uma atividade na qual conseguimos congregar à vontade e sem números de contagem oficial, mas à vontade de umas 60 pessoas nas nossas instalações na Rua do Bonfim, na delegação do Porto ACAPO, à volta precisamente destes 3 jogos, já precisamente como corolário de todo este trabalho de adaptação, e toda a gente gostou, toda a gente ficou feliz e conseguimos integrar, lá está, e incluir as pessoas com deficiência visual junto do público normovisual, até porque na nossa atividade não fechamos o leque a ninguém, portanto estava aberta às pessoas com deficiência visual, cegas, baixa visão, familiares, amigos, toda a gente teve entrada naquela casa nas nossas instalações no sábado passado. Portanto, está a ser muito bem recebida Sim, a sem dúvida ideia. nenhuma. Muito rapidamente, Júlia, onde é que estão à venda? Nós temos os jogos à venda no site da Ludus Science, temos também no Pavilhão de Conhecimento, no Museu de Ciências de Lisboa, o Museu de Ciências de Coimbra, e temos no Museu de Penafiel e a própria ACAPO, através de uma parceria que tem, que também os tem à venda, não é verdade? Sim, nas nossas delegações nós podemos encontrar estes jogos também à venda, já tal e qual como aqui foram mostrados, fruto de também, lá está, este é um trabalho muito interessante que foi feito, porque surge de nós, a ACAPO, da Ludus Science, e também de uma outra empresa que trabalhou em parceria connosco, uma empresa de venda e de fornecimento de material adaptado para pessoas com deficiência, que é a Unidade de Equipamentos e Serviços Tiflotécnicos, e portanto foi aqui um triângulo de trabalho e de parceria muito interessante. Não há melhor presente de Natal. Eu já pensava no Natal, mas com certeza que não há melhor presente de Natal. Deixamos então aqui esta sugestão. Muito obrigada, Luís. Muito obrigada, Júlia, pela presença. Obrigado pelo convite. Nossa viagem segue para o Conselho.